Dando continuidade, nós vamos agora resolver a terceira questão, que fala sobre variação de espaço e deslocamento. A terceira questão diz: um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e, deslocando-se sempre no mesmo sentido, até o quilômetro 90. Aí, chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule, para esse automóvel, a variação do espaço e a distância percorrida. Letra A, na ida. Letra B, na volta. E letra C, na ida e na volta juntas. Nessa questão, são pedidas duas coisas, tá? Muito cuidado. São duas coisas que, horas elas podem ser iguais, mas elas também podem ser diferentes. Quais são essas duas coisas? É a variação do espaço e a distância percorrida. A variação do espaço, preste atenção nisso que eu vou falar agora. A variação do espaço só se importa com o final e o inicial. Não importa o que você fez no meio. Você deve se preocupar apenas com o final e o inicial. Acabou. Agora, a distância percorrida, aí sim, você precisa saber qual foi a trajetória feita para você poder calcular essa distância percorrida. A variação do espaço, como vocês já sabem, também chamado de deslocamento, ele é calculado por espaço final menos espaço inicial. Por isso que só precisa do final e do inicial. Não importa o que você fez durante o meio ali. E já a distância, eu costumo chamar assim, ó, distância total andada, entre aspas, né? É quanto você andou realmente. A gente vai pegar essas duas, calcular, encontrar essas duas coisas para esse problema em que ele disse que o carrinho, né? Minha arte aqui representando tal situação, faz inveja a qualquer artista, né? Para não dizer o contrário, mas eu tentei. O carro sai daqui, ele vai em linha reta até chegar um determinado momento que ele volta, né? E aí estão marcados os pontos de quilômetro 12, que é a situação inicial dele aqui, o momento em que ele faz a volta, o quilômetro 90, e até o momento da volta de quilômetro 20. Então, nós vamos calcular a variação do espaço e a distância percorrida para as três situações: de ida, somente; situação de volta, somente; e a situação que pega indo e voltando, tá bom? Vamos fazer isso agora, preste atenção. Na ida, se a gente observar na ida, quem que é o espaço inicial da ida? Na ida, não é essa trajetória? Então, o espaço inicial é 12 quilômetros. E quem é o espaço final? O espaço final é o quilômetro 90, que é justamente a ida para aqui, ó. A ida ela começa aqui e termina aqui. Então o espaço inicial quilômetro 12, espaço final quilômetro 90. Então vai ficar assim. Beleza? Para a gente calcular o ΔS é fácil. ΔS é igual ao espaço final, 90, menos o espaço inicial, que é 12. Então o ΔS vai ficar igual a 78 quilômetros. Beleza? Esse foi a variação do espaço na ida, beleza? E a distância percorrida na ida? Quanto foi que ele andou? Ele andou quanto? Ora, se ele andou em linha reta e para a direita, nós vamos considerar que 12 para 90, quanto foi que ele andou? Ele andou realmente 78 quilômetros. Foi o que ele realmente andou. Nesse caso, a variação do espaço e a distância percorrida, elas são iguais. Mas a gente vai ver nos próximos que elas não são iguais, tudo bem? Então nós temos aqui a letra A respondida, tá bom? Na volta, vamos considerar a volta agora. A volta, ela começa aqui e termina aqui. Então ela começa e termina. Então ela tem um inicial e um final. Quem é o espaço inicial nesse caso aqui? Agora, cuidado, o espaço inicial onde ele começa a volta. A volta é essa trajetória aqui que começa no 90. Então o espaço inicial é 90 km. E termina onde a volta? Termina nesse ponto aqui, que é o quilômetro 20. Então espaço final, 20 km. Muito cuidado, que vocês costumam errar na hora de calcular o ΔS aqui, porque vocês pegam sempre o maior menos o menor, mas não é assim. Você sempre tem que fazer final menos inicial. Quem que é o final? É 20. E quem que é o inicial? 90. Então é menos 90.
Nesse caso é interessante porque fica 20 menos 90, isso vai dar menos 70 km. Professor, pode ter variação de espaço negativa? Pode. E o que significa essa variação de espaço negativo? Significa que você está voltando para a origem. Então, toda vez que a variação do espaço é negativa, significa que o objeto ele está voltando para a origem. Tá certo, pessoal? E pode sim ter uma variação de espaço negativa. Agora eu quero que você preste atenção. A distância percorrida da volta, quanto foi que ele andou realmente? Ele andou menos 70, aí é outra história, aí é distância, o quanto a pessoa andou, o quanto o carro andou. E ele andou quanto? Ele andou menos 70, não tem como a gente andar negativo. Então, nesse caso em questão, ele vai ficar com 70 km, ele vai andar 70 km. Ele veio daqui até aqui. Nessa andada, entre aspas, ele andou 70 km. Só que a variação do espaço deu negativa porque ele está dizendo para a gente que ele está voltando para a origem. A distância percorrida só quer saber o valor que ele andou. Quanto foi o valor que ele andou? 70 km. Só isso. Tá certo? Então está aqui respondida a letra B. Na letra C é mais interessante, porque ela considera toda a trajetória. Ela faz todo um movimento. Então ela tem um início e o fim. Onde é que é o início da ida e da volta? Início é aqui. Então o espaço inicial é 12 km. E quem é o espaço final? Ida e volta. Ida e volta para aqui. Então o espaço final vai ser de 20 km. Beleza? Bom, como é que a gente faz agora? ΔS é espaço final, 20, menos espaço inicial, 12. ΔS nesse caso significa que foi 8 km. Beleza? Isso significa que não importa o caminho que ele fez, o que importa foi o final e o inicial, onde ele parou e onde ele iniciou a trajetória. E essa diferença deu de 8 km. Cuidado que a distância percorrida agora é diferente, porque é o seguinte, ele só andou 8 km para fazer ida e volta? Não, ele percorreu muito mais que isso. Ele andou 78 indo e 70 voltando. Então, pessoal, nessa trajetória ele andou muito mais do que 8 km. Porque o ΔS está preocupado apenas com o ponto final e o ponto inicial. E a gente, na distância percorrida, a gente quer saber o total que ele andou. Então, ele teve uma distância indo e teve uma distância voltando. Ou seja, a soma desses dois foi o que ele andou totalmente. Nesse caso, nós temos aí a distância indo foi 78. A distância voltando foi 70. Então, no final de tudo, ele andou 148 km. Está aqui as respostas da letra C. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Até a próxima.